Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de JavaScript. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre outro conceito muito importante, que é o conceito de funções, tá? Pessoal, tem alguns trechos do nosso código que às vezes a gente reutiliza muito, a gente faz aquilo muitas vezes. E não é legal você pegar aquele trecho do seu código e repetir ele em várias partes do seu script, porque isso tem um grande problema envolvido. Qual é o problema? Se você tiver que alterar alguma coisa naquele trecho do seu código, imagina, se você der um Ctrl+C, Ctrl+V em várias partes, você vai ter que mudar em todas elas. Então, isso não é algo muito legal para manutenção, como a gente costuma dizer na área de programação, e também é algo mais fácil, inclusive, o seu código vai ficar menor, porque você vai criar um bloquinho que você vai reaproveitar ele. Essa é a ideia de função. Função, ela é de um modo geral, de um modo simples, e eu até já queria adiantar, tá? No JavaScript ela até é algo mais do que isso, porque o JavaScript usa muito funções. Quando vocês forem se aprofundando, vocês vão ver isso cada vez mais, mas de modo simples e do modo que a gente vai ver nesse primeiro contato que você está tendo com a linguagem JavaScript, a função ela é um trecho do seu código que você vai poder reaproveitar, você vai poder reutilizar diversas vezes dentro dos seus scripts. Tranquilo? Entendeu o conceito de funções? Entendeu a importância de reaproveitar o código? Então vamos ver aqui na prática como é que isso funciona e quais são essas vantagens de fato e recursos que essa função traz aqui pra gente, beleza? Então vamos aqui para minha tela, vamos desenvolver o código bem do zero mesmo, tá pessoal? Vamos fazer uma aula aqui bem bacana. Então olha só, como é que você primeiro cria uma função no JavaScript? Imagina, vou colocar uma situação hipotética aqui, você quer criar uma função de saudação. Então toda vez, imagina que você tem um sistema ali de cadastro de usuários. Toda vez que um usuário se cadastrar no seu sistema, o que vai acontecer provavelmente várias vezes, você quer mostrar uma mensagem de saudação ali para ele. Claro que a mensagem de saudação que eu vou mostrar aqui é uma mensagem bem simples, mas você pode estender para quaisquer outras mensagens aí que você imaginar para um sistema de cadastro, beleza? Então vamos fazer aqui como é que isso funcionaria? Primeiro, como que eu começo a criar uma função? Quando você quer utilizar funções, você precisa começar definindo ela. Então você define ela e ela fica lá no seu código e aí você utiliza ela chamando ela pelo nome, tá bom? Então vamos ver como é que a gente define primeiro, depois a gente vê como a gente chama a função. Beleza? Vamos lá? Então, ó, você vai utilizar a palavrinha reservada aí do JavaScript, a palavra function, para definir uma nova função. E aí logo depois dessa palavra function, você coloca qual é o nome da sua função. No meu caso, eu vou chamar de saudação, porque lembra, é para isso que essa função vai servir, né? Para emitir aí uma mensagem de saudação. Logo depois, pessoal, na definição da função, você precisa colocar parênteses depois do nome, beleza? Grava essa estrutura, depois você vai entender por que esses parênteses são importantes. Nesse primeiro momento, eles não vão ser úteis, mas de um modo geral eles são e eles sempre precisam estar aqui. Aí você pode dar um espaçozinho aí, só por boa prática mesmo, e aí você abre as chaves e dá um Enter. Mesma coisa do if, do for, do while que a gente já tinha visto anteriormente, beleza? Bom, e aí o que você coloca dentro dessa função saudação? No meu caso, o código que eu quero que se repita é justamente a mensagem de saudação, concorda? Não é o que a gente tinha combinado antes, né? Então vou simplesmente colocar um console.log, olá, seja bem-vindo, olá, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Ao nosso curso de JavaScript. Então, não é nem um cadastro de usuário, já mudei a proposta aqui, né? Então, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso de JavaScript, tá? Então, olha que bacana, a gente criou uma função de saudação, beleza? Se eu rodar o meu código, Alisson, o que é que vai acontecer? Absolutamente nada, olha só que interessante, não acontece nada, pessoal. Por que não acontece? Porque a gente só definiu a função, lembra? Vou até colocar um comentário aqui, ó, definição da função. Então, eu defini a minha função, mas eu ainda não utilizei ela. Lembra que você define e depois utiliza? Você tem que chamar a função pelo nome dela, como você faz com variáveis, né? Então, aqui, para que essa função seja executada, eu preciso chamar ela pelo nome. O nome dela é saudação. Lembra que a gente já tinha comentado sobre funções em aulas anteriores? Toda função ela precisa ter o que no final dela?
parênteses. Lembra que eu comentei isso em aulas anteriores? Ó? Então você sempre tem que colocar parênteses no final da função, assim como a gente faz com funções que já existem no próprio JavaScript que a gente aprendeu, e eu já citei algumas delas, como string, como a função number, como a função parse, float. Lembra dessa daqui também? Lembra do console.log? Que a gente coloca console.log, que a gente coloca um parênteses no final também. Então, tudo isso aqui são funções, né? E a gente coloca esses parênteses do mesmo jeito. Quando você criar uma função, você vai ter que chamar ela e colocar parênteses no final. Fechou? Então, eu vou rodar aqui o nosso código e agora a gente percebe uma diferença aqui. Deixa eu limpar, ó, e colocar de novo para rodar. Ah, olha só que legal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo ao nosso curso de JavaScript. Então, ele executou isso aqui. Qual é a grande vantagem? Se eu quiser reutilizar esse trecho do meu código em outras partes do meu script, eu consigo reaproveitar simplesmente chamando a função tantas quantas vezes eu queira, tá? Então, se eu chamar aqui essas várias vezes, ele vai executar o mesmo trecho de código várias vezes. E se eu mudar alguma coisa na mensagem? Se aqui eu colocar ao nosso curso inicial, básico aqui, sei lá, curso básico, se eu colocar básico aqui, ó, curso básico de JavaScript, quando eu rodar, todos vão mudar, veja que todos aparecem o básico. Então não preciso ficar, se eu colocasse vários console.log aqui, eu ia ter que mudar em todos os console.log. Claro, isso é um exemplo bem básico, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem que função ela é muito útil quando você deseja reaproveitar um código e você fica muito melhor ali para você, no caso, fazer uma manutenção. Se você alterar ali, todo o restante do código que estiver utilizando aquela função já vai atualizar, tá bom? Bom, não é o meu objetivo aqui colocar tantas vezes saudação. A minha ideia aqui agora é criar funções um pouquinho mais elaboradas. Essa função que a gente viu é a função mais básica de todas. Agora, a gente vai entender outras coisinhas a mais com relação a funções. Primeira coisa é como enviar parâmetros para as funções. Pessoal, de um modo geral, quando a gente trabalha com funções, é muito comum a gente passar parâmetros para ela. Imagina que isso aqui, vou pegar o mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo aqui do saudação. Inclusive, vou copiar e colar aqui embaixo. Vou dar um console.clear mais uma vez aqui para a gente focar só nessa parte aqui de baixo. Como enviar parâmetros para as funções. A ideia é a seguinte, nessa função de saudação, não seria legal se a gente recebesse o nome do usuário e imprimisse aqui, olá fulana ou fulano, seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso curso de JavaScript? Seria muito legal, não seria? Então, como a gente faz para receber o nome da pessoa dentro de uma função? Olha só, é para isso que servem os parênteses que a gente comentou lá na definição. Quando eu estava falando da definição, eu comentei, esses parênteses aqui são importantes. Por quê? Porque são eles que carregam os parâmetros. Então, aqui eu posso simplesmente colocar o nome do parâmetro que eu quero receber. Por exemplo, nome. E aí, quando eu coloco o nome aqui, é obrigatório agora que eu passe uma variável que vai ser chamada de nome aqui dentro dessa função e eu posso utilizar dentro dela essa variável. Mas, Alisson, e se eu não passar? Vamos lá, ó. Eu estou chamando a minha função aqui. Qual é a ideia, pessoal? Se você criou um parâmetro aqui chamado nome, aqui quando você chama, você precisa passar um nome. Por exemplo, vou colocar o Alisson aqui, certo? A ideia é que você faça dessa forma. E aí eu rodo, ó, e, ok, veja que ele imprimiu a mesma coisa, eu não estou utilizando essa variável nome. Eu posso até colocar aqui dentro, por exemplo, até para ficar melhor, console.log nome. Veja aqui, ó, estou utilizando o nome. Quando eu rodar agora, imprime o meu nome e imprime a mensagem de boas-vindas. Eu ainda vou customizar isso aqui, mas você entendeu qual é a ideia do parâmetro? Eu coloco o nome do parâmetro aqui, ó, na definição da função, e quando eu chamo a função, eu preciso passar o parâmetro para ela, tá? Dentro dos parênteses. Agora, e se eu não passar, Alisson? Dá um erro no JavaScript? Olha que interessante. Se eu não passar, o JavaScript não dá erro. Se você já estudou outras linguagens, provavelmente você vê em outras que dá esse erro. Ele diz, ó, tem que passar o parâmetro. No JavaScript não dá erro. O que que acontece? A variável vai ser dada como undefined. Lembra desse tipo de variável? A gente viu que isso é um tipo, né? Undefined é um tipo de variável e quer dizer então que ela não foi definida.
Embora essa variável nome ela exista na função, você não passou o conteúdo dela e por isso ela é não definida, ela é undefined, tá? Então, pessoal, fica atento a esses detalhes do JavaScript. Se você tem um parâmetro para receber, se a função espera que você receba um parâmetro, então você precisa passar aquele parâmetro para ela, tá bom? Então, beleza. Já entendemos como é que os parâmetros funcionam. Eu vou voltar com o meu nome aqui, tá bom? Ó, vou colocar aqui o Alisson para ficar tudo certo. E eu vou customizar essa mensagem aqui de boas-vindas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o template string. Lembra lá do template string, pessoal? Então, ó, você troca as aspas por crase. E aí aqui eu vou colocar olá, nome. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso curso de JavaScript. E olha que interessante, e agora eu posso rodar o meu código e olha que bacana, já ficou uma mensagem customizada, né? Ó, quando eu passo o Alisson aqui na minha função saudação, quando eu chamo a função passando o nome o Alisson, observa que ele já imprime aqui, ó, o meu nome dentro da mensagem de saudação. E aí o restante da mensagem é do mesmo jeito, funciona da mesma forma. Bem bacana isso aqui, né? Então, olha só, o que a gente pode adicionar mais aqui? Eu estou passando só um parâmetro. Alisson, se eu quisesse passar 2 parâmetros, ou 3, ou 4, como que eu faria? É simples, ó. Basta você vir aqui, depois do primeiro parâmetro, você coloca uma vírgula e diz qual é o próximo parâmetro que você quer receber. Vamos supor que eu quisesse passar também o curso, tá? Então, eu não quero imprimir JavaScript direto aqui. A pessoa vai passar qual é o curso e aí eu imprimo o curso que ela passar quando chamar a função. Então, é simplesmente, ó, eu colocar aqui dentro da template string, o nome da variável, dentro dessa sintaxe, né, ó, curso. E aí, olha só, se eu não passar o curso, veja, eu estou chamando a função aqui, mas eu não estou passando o nome do curso, concorda? Então, se eu rodar, o que acontece aqui? Saudação não foi definido? Ah, eu tinha selecionado essa parte do código, né? Então, ó, vou rodar de novo, agora sim. Então, ó, olá, o Alisson, seja bem-vindo ao nosso curso de Undefined. Olha só que estranho isso aqui. Por que apareceu Undefined, pessoal? Porque eu não mandei o nome do curso, beleza? Então, agora eu tenho que ter isso em mente. Eu preciso passar o nome do curso. Se eu passar JavaScript e rodar isso aqui, então vai aparecer aqui, ó, JavaScript, beleza? Tudo certo. Se eu passar HTML e CSS, salvar isso aqui e rodar, você vai ver que vai aparecer HTML e CSS. Muito bacana isso, né? Tem um outro detalhe que eu queria também falar para vocês ainda sobre parâmetros, que é que você pode deixar um parâmetro default. Como assim default? Um parâmetro padrão. Então, se eu vier aqui nesse parâmetro curso e disser que ele é igual a JavaScript, JavaScript, e salvar, olha que interessante. Quando eu rodar esse código do jeito que ele está, vai continuar mostrando HTML e CSS. Por quê? Porque eu estou passando como segundo parâmetro aqui da minha função o curso HTML e CSS. Então, essa variável vai ser o conteúdo que eu estou passando, tá? Agora, onde que está a diferença desse parâmetro default? É quando eu não passo o parâmetro. Olha só, eu estou passando só o primeiro parâmetro, que é o nome, e não estou passando o segundo parâmetro, que é o curso. Então, por padrão, ele vai assumir que o curso é JavaScript. É aí que vem o grande lance de você colocar esse igual aqui. Ele assume que o valor padrão, se você não passar, é esse que está aqui depois desse igual. Então, quando eu rodo, olha que interessante. Eu não estou passando o nome do curso aqui. Porém, como eu coloquei que o valor padrão era JavaScript, ele imprimiu JavaScript aqui nesse console.log, tá bom? Agora, se você passa o parâmetro, relembrando, se você passar o parâmetro, ele vai imprimir o parâmetro que você passar na chamada da função. Beleza, pessoal? Então, bastante informação já até aqui, mas ainda tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é o quê? Retorno da função. Então, pessoal, nossas funções até então, elas não estão retornando nada. Aí você pode pensar, mas o Alisson está imprimindo aqui, ó. Certo? Só que ele está imprimindo, mas ele não está retornando um valor para você. São duas coisas diferentes e é isso que a gente vai entender agora, tá bom? Então, o que seria um retorno de uma função? Quando você cria uma função, e agora eu vou mudar um pouquinho aqui a nossa função, tá? Eu vou colocar uma função de soma, e para somar eu quero receber 2 números. Eu vou receber 2 números e retornar a soma dos dois, beleza? Então, olha só, número 1
número 2, a gente já sabe como passar parâmetros, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Até então, com o que a gente já tinha utilizado antes, a gente já tinha, no caso, aprendido antes, a gente imprimia, né? Eu posso imprimir aqui dizendo, ó, soma igual número 1 mais número 2. Concorda? Era isso que a gente estava fazendo basicamente com a saudação, só que agora o que mudou é que a gente está fazendo a soma de dois números. Aí eu posso somar, então eu chamo a função soma, passando 10 e 20, por exemplo. E aí agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou dar um console.clear aqui, ó, em cima. Então eu não quero que ele mostre os anteriores, só mostre essa parte da soma aqui agora. E você vê que a soma dá 30. Perfeito, né? Nosso código está funcionando super bem. Só que ele não está retornando a soma. A função não retorna. Ela imprime o conteúdo da soma. E se eu quisesse pegar essa soma aqui e usar em outro trecho do meu código? Não posso, porque o que essa função faz é imprimir já. Ela não me devolve a soma. Então, toda vez que você quiser criar uma função que retorna algum valor para você, você utiliza uma palavrinha reservada do JavaScript chamada return, beleza? Com essa palavrinha aqui, você depois dela pode dizer o que você quer retornar. No meu caso, no nosso caso, a gente quer retornar número 1 mais número 2, pessoal, que é exatamente a soma. Então agora, quando a gente executar o nosso código, olha que interessante. Poxa, não aconteceu nada. Na realidade aconteceu, só que a gente não está vendo. Antes a gente estava dando o quê? Um console.log aqui. Agora a gente está retornando a soma. Quer dizer, essa função aqui, ó, ela retorna a soma. Se ela retorna, eu preciso guardar esse valor que ela está retornando aonde? Em uma variável, beleza? Então, olha só, eu posso vir aqui, criar uma variável constante ou um let, né? Resultado recebe o retorno da função soma. Então, quando eu chamo essa função soma, ele soma esses dois valores, retorna esses dois valores. Aí eu salvo dentro da variável resultado. E aí eu posso vir aqui e dar um console log nessa variável resultado e imprimir isso aqui pra gente, beleza? Então agora quando eu executo ele mostra o resultado. Por quê? Porque eu estou salvando numa variável e dando um console.log. Ah, Alisson, mas então qual é a diferença? Eu não poderia ter dado o console log direto? Poderia também, mas lembra do que eu falei antes, né? Quando você retorna o valor, você pode utilizar ele em outro momento. Por exemplo, eu poderia ter pegado esse resultado aqui e ao invés de imprimir só o resultado, que é a soma, eu poderia ter aproveitado para tirar uma média. Bastava eu dividir por 2. E aí agora, ó, esse valor aqui é a média. Então veja, eu precisei do resultado da soma para calcular a média. Então para isso eu preciso que a função retorne a soma, não imprima, mas retorne. Então, gravem essa informação, tá, pessoal? É muito comum você retornar valores da função. A gente nem recomenda, não é boa prática, você colocar console.log dentro da função, porque ela fica muito fixa em imprimir valores. A ideia de uma função é ser o quê? Genérica, tá? Então, sempre opta por retornar valores, beleza? Aí tem um detalhe aqui que eu queria também comentar com vocês. Toda vez que você utiliza um return na sua função, a função acaba ali. Isso é muito importante. Olha só, se eu vier aqui embaixo e colocar um console.log qualquer coisa, isso aqui nunca vai acontecer, tá bom, pessoal? Por quê? Porque toda vez na sua função que ela encontrar um return, ou seja, retorne alguma coisa, ela retorna e encerra. Então, se você colocar até o mouse em cima desse console.log no VS Code, ele até diz, ó, eu detectei um código inatingível, inalcançável, né? Então esse código aqui nunca vai acontecer, nunca vou rodar esse código. Tanto é que se a gente rodar aqui o nosso código, ó, veja que ele não imprime o qualquer coisa, porque ele está depois do retorno. Se você quer fazer alguma coisa na sua função, sempre faça antes do retorno. Depois do retorno, a função vai encerrar, beleza? Então, se eu rodar agora, veja que ele imprimiu qualquer coisa, porque ele veio antes do retorno. Tranquilo? Para te dar um exemplo disso, você pode pensar, poxa, então depois do retorno eu não posso fazer mais nada. Na verdade, até que pode, tá? E eu vou te dar um outro exemplo aqui de função para você entender isso aí. Então, ó, eu vou dar um console.clear, na verdade, e vou criar uma outra função. Vou criar uma função aqui, ó, uma function, deixa eu pensar aqui, maior do que 50.
E essa função aqui, ela não tem muito sentido, né, na prática, mas ela é uma função que pode ser útil em alguns cenários, tá? É até uma ideia também. Então ela vai receber um número aqui, ó. E eu quero saber se esse número é maior do que 50 ou não. Basicamente é isso. Como é que eu posso fazer aqui então, ó? Eu vou fazer um if e vou dizer, ó, se o número for maior do que 50, retorna o quê? Verdadeiro. Aí eu pergunto para você, quer dizer que todo o código daqui para baixo não vai ser mais executado? Não, depende de quê? Do número. Se o número for menor ou igual a 50, esse código que eu digitar aqui embaixo vai acontecer. Então, se eu colocar um console.log aqui, ó, veja que o VS Code não reclama desse console.log. Por quê? Porque esse retorno só acontece se o número for maior do que 50. Se ele for menor ou igual, ele vai cair aqui nessa parte do código, tá? Então, nessa parte aqui do código, inclusive, pessoal, olha a dica. Eu posso colocar um return o quê? False. Tranquilo? Esse falso só vai acontecer se o número não for maior do que 50. Então, pessoal, claro, você poderia ter colocado um else aqui. Na verdade, eu poderia ter colocado um else e esse return aqui dentro. Olha só. Só que não faz muito sentido, né? Se você colocar só o return aqui, ó, você vai ver que faz o mesmo efeito, beleza? Se o número for maior do que 50, ele retorna o verdadeiro. Se não for, ele vai descer e vai retornar falso, tá? Então, veja, o return, ele acaba com a função? Acaba, ele simplesmente a função encerra ali, mas depende do fluxo do teu código. Se tiver um if, por exemplo, você pode fazer dois retornos. 2 return, beleza? Então vai depender muito da estrutura do teu código. Tranquilo, pessoal? Bom, galera, existe essa função aqui, essa função é a função mais básica do JavaScript, tá? Mas a partir da versão 2015, o JavaScript lançou um novo tipo de função, que é chamada de Arrow Function, que a gente não vai cobrir aqui nesse curso, tá? Então eu até recomendo dar uma pesquisada na documentação, pesquisa sobre Arrow Function, que é uma nova forma de utilizar funções no JavaScript. A gente costuma utilizar bastante essa daqui, da mesma forma que eu mostrei para vocês, mas essa é uma chamada função anônima, então ela pode ser bem útil em outros cenários, beleza? E eu recomendo bastante que vocês deem uma conferida, tranquilo? Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar aqui de funções para vocês nesse curso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se aprofundem cada vez mais, mas lembrando, com esse conteúdo de funções que a gente passou para vocês, basicamente você consegue fazer qualquer coisa relacionada a funções no JavaScript, beleza? Então um grande abraço e até a nossa próxima aula.